Capítulo 31. Depois da primeira vez que consegui mexer a mão, as coisas ficaram mais fáceis. Segundo a doutora Ariely, eu estava quebrando os muros de minha própria prisão. Cada dia era uma nova conquista, e ela estava se tornando uma grande amiga, pois conversávamos muito, sim. Depois de poucos dias eu já tinha recuperado a fala, algo que muito me aliviou. Afinal, era horrível ficar muda o tempo todo. Para minha surpresa, Ariely era a ex-namorada de Ricardo. Ela me contou que tinham terminado recentemente. Não me disse o motivo, mas garantia que fora de maneira amigável. E por isso não cansava de tecer elogios a ele. Dizia que era um homem fantástico, altruísta, inteligente, e que se agia, às vezes, de maneira inconsequente, era porque era motivado pela paixão que sentia por aquilo em que acreditava. Confesso que ficava meio perdida quando ela começava a falar daquela forma, pois apesar de eu já não acreditar que ele era uma pessoa má, não conseguia ver tudo aquilo. Quando meus irmãos vieram me ver, contei a eles tudo o que acontecera na casa de Gregório, quero dizer, quase tudo. Não tive coragem de falar sobre o interesse de nosso pai pela mãe de Lisandro. Era um assunto meio complicado que ninguém nos mencionou antes. Então não fazia sentido dar mais importância a ele. Ficaram perplexos em saber que nosso pai era metido em jogatina. Na verdade, Pedro achou coerente a versão dos fatos, pois somente assim podíamos entender o motivo de seu mané Felipe ter se afundado tanto. Ele disse que espécie de jogo? Perguntou-me Pedro, e eu tentei me lembrar das palavras exatas de Gregório, mas era difícil. Tinha quase certeza absoluta de que ele não dissera algo específico, algum específico. Não, apenas disse jogos de azar de modo geral e eu não quis entrar em detalhes. Pedro não insistiu, pois estava eufórico demais com a gravidez da esposa. Sim, levei um susto quando Tatiana me contou que estava grávida e meu irmão, de tanta felicidade, parecia um bobo. A alegria em seus olhos me fez torcer enormemente para que o filho fosse realmente dele, já que eu sabia de tudo o que acontecera entre Tatiana e Henrique. Este começara a me visitar com mais frequência, principalmente nos horários em que estava fazendo sessão de fisioterapia com Letícia, acompanhada por Ariely, que queria anotar tudo o que eu sentia para ver se restavam sequelas. Às vezes eu tinha tontura e mesmo vômito, após fazer os exercícios, e a doutora acreditava que estava deixando algo passar, algo que estava me impedindo de recuperar todos os movimentos, e que me fazia sentir aquelas coisas. Havia perdoado meu irmão por tudo de ruim que ele fizera, pois parecia mudado, realmente preocupado com o bem-estar da nossa família. E mesmo que não tivéssemos conversado diretamente sobre o assunto, ele dava indícios de melhora em todas as suas ações. Parecia ser novamente o meu menininho, o que eu deixei para trás quando fui arriscar a vida na capital. Deixava-me a par de tudo o que acontecia na fazenda e isso era reconfortante. Apesar das dificuldades, estavam conseguindo arranjar o dinheiro para pagar Gregório. Segundo ele, Diana resolvera botar a mão na massa e estava chefiando a produção de queijo fresco, que Lisandro dissera que ia dar lucro. Ele e Pedro se revezavam entre cuidar das plantações e do gado, pois Pedro tinha seu emprego e Marcela e mamãe cuidavam das aves e encontravam maneiras de diminuir os gastos. Parecia que realmente estavam empenhados em salvar a fazenda e faziam isso juntos.
Henrique me contou que meu chefe, ao saber de tudo o que tinha acontecido comigo, ficou sensibilizado com a causa e indicou um advogado de confiança, seu amigo, que morava em uma cidade vizinha, próxima a nós. O homem não pestanejou em aceitar o caso. Apresentou todos os documentos que foi preciso e, como tínhamos reunido um montante equivalente a 30% da dívida, conseguiu parcelar o restante. Só faltavam as negociações com o banco, que, a meu ver, eram mais maleáveis. Ficava triste em não poder participar disso ativamente como queria, mas estava feliz com meus próprios progressos. Porém, algo me intrigava. Lisandro ainda não tinha vindo me ver e eu não conseguia perguntar o que ele estava fazendo de tão importante que não poderia tirar meia hora do seu precioso tempo para me fazer uma visita. Sentia o meu coração apertado toda vez que pensava nele. Tudo o que eu mais queria era poder vê-lo, abraçá-lo e beijá-lo. Não estava acostumada a me sentir assim em relação a alguém, mas, poxa vida, quando o acidente aconteceu, nós tínhamos acabado de nos entender e eu desejava que ele estivesse ali comigo. Meu peito ardia, só de pensar que talvez Lisandro não quisesse me ver. Certo dia, quando Henrique veio me visitar, decidi perguntar a ele o motivo da ausência de Lisandro. Senti a garganta seca, só de imaginar o que ele diria. Mas, já que sabia dos podres do meu irmão, não achava inconveniente lhe fazer tal questionamento. Como se sente hoje? Perguntou ele, sentando-se na beira da minha cama. Eu já conseguia me mover, não muito, mas o suficiente para que me deixassem sentada, apoiada em travesseiros, o que era muito bom. Bem melhor, estou progredindo rápido, segundo Arielle. Ao escutar o nome dela, meu irmão não conteve um sorriso, e então ficou sério de novo diante da minha próxima frase. Mas ela acredita que restou algum tipo de sequela, que está me impedindo de recuperar todos os movimentos. Mesmo assim, isso é ótimo. Tenho certeza de que ela vai descobrir o que é, e até a festa do Senhor Bom Jesus da Cana Verde, você estará de volta à ativa. A mãe tem feito promessas para o santo te curar. Não pude deixar de sorrir. A fé era uma das coisas que movia a cidade. A festa do santo padroeiro existia desde muito antes de eu nascer e era uma tradição esperada pela população em todos os meses de agosto. Quando era menina, adorava ir à festa para comer cocada e comprar bijuterias enquanto minha mãe assistia às novenas. Bons tempos. Não sei se até lá estou boa, mas já estou feliz de ter acordado, estava sendo sincera. Hesitei. Henrique, eu posso te fazer uma pergunta? Claro, o que foi? Lisandro, ele tem perguntado de mim? Abaixei a cabeça, sentindo-me levemente constrangida pela pergunta. Mas Henrique meneou a cabeça negativamente e começou a falar. Quer saber por que ele não veio te ver, não é? Eu o olhei nos olhos e balancei a cabeça positivamente. Olha, ele até veio enquanto você estava em coma, mas teve uma briga feia com o Ricardo e decidiu não aparecer para não causar mais bochicho. Entendo que os dois não se bicam, respondi a contragosto. Mas será que ele não pode fazer um esforço por mim e aparecer agora? Diga a ele que quero vê-lo. Falo sim. Lisandro é meio casca de ferida, mas tem perguntado como você está. Henrique deu um sorriso cheio de significados. Confesso que fiquei surpresa em saber que vocês dois estavam se entendendo. É mais do que isso. Olhei para o meu irmão e dei um sorriso acanhado, pois não tinha falado aquilo para ninguém ainda, mas acabei o fazendo em alto e bom tom. Eu estou apaixonada por ele. Quem diria, hein, dona Anabel?
Pelo resto da tarde, fui obrigada a escutar as piadinhas de Henrique. Quis lhe perguntar sobre a situação com Tatiana, mas a conversa estava tão boa que não tive coragem, afinal o assunto era bem pesado. Só o fato de saber que ele iria falar com Lisandro já me deixava muito mais contente, e eu não queria discutir naquele momento. Quando Henrique foi embora, senti uma solidão tremenda. Era horrível ficar no hospital, mesmo que o meu quarto fosse privado e bastante confortável. O inverno estava chegando e, apesar de estar habituado ao clima frio da capital, aquele lugar parecia muito pior. Uma enfermeira simpática me trouxe uma sopa bem quentinha no jantar. E quando eu já sentia os olhos pesados de sono, por causa da medicação, a porta se abriu, revelando a figura calma de Ricardo. Como de costume, ele trazia a prancheta debaixo do braço. Fez algumas anotações e checou meus batimentos cardíacos. Naquele dia eu não me senti mal na fisioterapia, mas Arielle estava preocupada com os sintomas que vinha apresentando, e pelo jeito eu ainda ficaria um bom tempo em observação. Quando percebeu que eu ainda estava acordada, deu-me um sorriso gentil e ajeitou as cobertas sobre o meu corpo. Boa noite, Anabel, disse por fim, preparando-se para sair do quarto. Eu o olhei e disse baixo, Ricardo? Ele se voltou para mim no mesmo instante com aquela expressão preocupada e olhou-me nos olhos. O que foi? Está se sentindo mal? Sorri e meneei a cabeça negativamente. Estava me sentindo muito bem, mas a sua preocupação me deixava sensibilizada. Ele era uma pessoa tão dedicada ao que fazia que não podia deixar de admirá-lo por isso. Não, eu estou bem, só queria saber quando vou poder sair daqui. Acredito que muito em breve, ele sorriu. Agora descanse. Sorri para ele antes que fosse embora e me ajeitei para dormir. Há um mês essa cena parecia improvável, pois minha única vontade era de estrangular Ricardo. Mas depois de tudo o que aconteceu, eu lhe devia a vida. Ele tinha me trazido de volta e a cada dia se mostrava um médico muito competente. Talvez Arielle não estivesse exagerando tanto em seus elogios. Pensando sobre isso, nem vi quando adormeci. Sei que pareceu passarem apenas uns segundos e logo já estava sendo acordada pela dupla mais enérgica que já conheci. A simpática fisioterapeuta Letícia e a determinada doutora Arielle. Fizemos uma sessão de fisioterapia pela manhã e acho que foi a mais cansativa de todas, mas eu gostava. Como não fazia nada durante o dia todo, ajudava-me a manter o condicionamento físico, fora que meus progressos eram gigantescos. Letícia ergueu minhas pernas e flexionou-as várias vezes. Eu não podia dizer que estava sentindo alguma coisa, mas a sensação era boa. Depois de esticar todo o meu corpo na sessão, Arielle e Letícia me colocaram em uma posição elevada na cama, mas que não chegava a ser sentada. Era bem confortável e, depois de Letícia ir embora, Arielle ainda ficou me perguntando se eu sentia tonturas ou vontade de vomitar. Ela fazia tudo de forma tão graciosa que eu não podia deixar de admirá-la. Podia entender o motivo de Ricardo ter se interessado por ela. Era uma pessoa muito divertida e que conseguia injetar uma dose de ânimos nas nossas veias, mesmo que estivéssemos cansados. Como percebi os olhares de Henrique em relação a ela, fiquei curiosa em sondar o terreno. Já tínhamos certa intimidade e não seria nada demais perguntar se estava saindo com alguém. Na verdade, eu ia adorar que ela saísse com meu irmão. Era de uma pessoa assim que ele precisava, mas nem tive tempo. Oi, cunhada! Saudou-me Tatiana entrando pelo meu quarto como uma gazela saltitante, trazendo um embrulho nas mãos. Arielle acabara de arrumar suas coisas e pediu licença, esgueirando-se porta fora. Teria que arranjar outra ocasião para abordá-la. Oi, Tatiana! Respondi com um pouco de entusiasmo na voz.
pois senti um cheiro delicioso vindo do embrulho que ela trouxe. O que tem aí? Bolo de milho verde. Diana me pediu para lhe trazer, pois esse é o seu favorito. Ela se aproximou e colocou a bandeja sobre meu colo. Era bom estar em um quarto privado, pois se podia ter certas regalias. Nossa, o cheiro parece ótimo! Exclamei, desembrulhando a travessa com rapidez. Estava faminta e nunca poderia recusar um bolo de milho verde. Quer um pedaço? Não, obrigada. Tatiana se sentou em uma cadeira próxima à cama e sorriu a fim de se explicar. Estou meio enjoada hoje, sabe como é? Efeitos da gravidez. Seus olhos brilharam quando ela disse aquilo, mas eu permaneci séria. Nossa família estava se reerguendo e não era certo que isso acontecesse à base de mentiras. Por isso decidi retirar a dúvida que não queria calar. Tatiana, este filho é do Pedro? Ela arregalou os olhos como se estivesse vendo uma aberração à sua frente. Pôs-se em pé e perguntou com um tom de voz levemente alterado. Do que está falando? É claro que é. Passou as mãos em seus longos cabelos negros e engoliu em seco, como se tivesse sido pega no flagra. Eu continuei séria. Peguei um pedaço do bolo que Diana havia me mandado e comecei a mordiscá-lo. Não se faça de desentendida. Eu sei que você estava traindo o Pedro com o Henrique. Na verdade, eu os vi no Rio. Há uns meses atrás, você parecia estar rompendo o caso. Anabel, ela se sentou novamente e parecia que ia chorar. Quase tive pena, porém eu precisava saber. Pedro não merecia tamanho desgosto. O filho é de Pedro, pois estou grávida de 7 semanas. Desde este dia em que você nos viu, eu me afastei de Henrique. E verdadeiramente estou tentando ser uma boa esposa. Eu errei muito. Seu tom de voz suave embargado. Estava tão difícil com todos os problemas, desculpe-me. Não tem que pedir desculpas a mim, Tatiana, afinal quem sou eu para julgá-la? Só acho que Pedro não merece ser tão enganado. Fiz uma pausa para morder o meu bolo. Fico mais aliviada em saber que o filho é dele, pois seria horrível guardar esta culpa. Não posso contar, disse rapidamente. Ele vai me deixar e eu o amo. Eu realmente o amo. Agora que as coisas estão entrando nos eixos, Pedro tem estado tão carinhoso. Não sabe como ele ficou eufórico com a notícia da gravidez. Eu sempre quis ter um filho e uma família. E por que não pensou nisso enquanto se deitava com seu cunhado? Como pode dizer que ama Pedro se nem ao menos foi fiel a ele? Meu tom de voz soou ríspido. Não queria ter soado assim. Mas eu estava sem paciência para o drama de Tatiana. Se amava meu irmão Pedro porque se deitou com outro. Você não entende porque nunca sentiu amor, Anabel. Ela olhou para mim com um ar tão triste que até mesmo parei de mastigar. As palavras dela me atingiram de alguma forma. Tatiana estava enganada. É claro que eu já tinha experimentado o amor. É possível amar 2 pessoas ao mesmo tempo e isso aconteceu comigo. Impossível, protestei. Como pode amar 2 pessoas ao mesmo tempo, Tatiana? Amor verdadeiro é destinado a apenas uma. Ela se levantou e se virou de costas para mim. Você está enganada. Sua voz saiu em tom comprimido. Eu amava a energia de Henrique, seu jeito enigmático e sua forma sedutora de ser. Mas também amava o jeito brincalhão e estável de Pedro. Ele era como um porto seguro. Tatiana deixou escapar uma meia risada seguida de choro. Então eu tive que escolher. E que escolha difícil. Os 2 me pareciam bons o suficiente. Porém, Henrique jamais quis um compromisso de verdade. E Pedro queria me levar a sério. Estava cansada de ser apenas mais uma e decidi ser a esposa de Pedro. Ela se voltou para mim novamente e seus olhos pareciam se desfazer em lágrimas.
Mas não se esquece de um amor assim. Henrique me desafiava, instigava-me a dar o melhor de mim e eu me sentia livre. Mas com Pedro eu tinha segurança e sabia que poderia confiar para todo o sempre. Então não me julgue, eu caí sim na tentação. Mantive-me calada diante daquelas palavras. Tatiana era muito mais jovem que eu e entendia bem mais sobre o amor. Não tinha dado sorte nesta área e, por isso, minhas experiências não me permitiam opinar muito. Mas ao escutar suas confidências, percebi que ela havia arriscado tudo por amor. E mesmo que tenha errado, ela havia feito o que precisava fazer para se sentir viva. Suspirei fundo e a olhei com um pouco mais de compreensão. Promete que nunca mais vai trair o Pedro? Perguntei com a voz trêmula. É claro. Eu quero cuidar da minha família, respondeu-me. Então eu nunca soube de nada. Proferi por fim o que pareceu causar alívio a ela. Espero estar fazendo a escolha certa agora, Tatiana. E espero que faça meu irmão feliz, pois se eu souber que voltou a enganá-lo, eu juro que acabo com você. Não irei, isso eu te garanto. Ela esboçou um sorriso terno e me abraçou. Não pude deixar de retribuir seu abraço. E me sentia muito mais aliviada por finalmente esclarecer aquele assunto. Sabia que o que estávamos fazendo era algo horrível, mas era para o bem maior. Como diziam os velhos ditados, nem sempre podemos resolver tudo da melhor forma. É preciso relevar e seguir em frente. Era isso que faríamos, para que Pedro pudesse continuar sendo uma das melhores pessoas que já havia conhecido, para que Henrique pudesse aprender com seus erros e seguir em frente, e para que o bebê que estava por vir pudesse ter um lar. Pensar sob esta perspectiva ajudou-me a convencer-me de que era realmente a coisa certa a se fazer.